Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui novamente para mais uma palestra virtual aos sábados. Nesse sábado, nós teremos como palestrante o nosso irmão Ricardo Pereira, que faz parte do Centro Espírita Fontes de Luz de Afogados da Engazeira. Ele irá falar sobre o tema Renovando Atitudes, cuidar do corpo e do espírito, que está no capítulo 17, item 11. E nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, serenar nossa mente, nosso coração e rogar ao nosso Deus Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, espíritos de luz, trabalhadores da nossa casa. Rogamos a Ti, nesse momento, que continua cuidando de todos nós, cuidando da nossa casa, amparando e auxiliando em todos os momentos. Que possa a luz infinita do amor e da misericórdia de Deus se expandir por toda a nossa nação e aliviar toda essa pandemia que ora se estende pelo nosso planeta. Que possamos, Senhor, termos a força, a coragem, a perseverança, a certeza de que tudo podes, tudo transforma, que o impossível, Senhor, para Ti é possível. Portanto, continua alimentando em nós a esperança, a confiança de que tudo isso vai passar e o sol vai brilhar com mais luz, luz de saúde e luz de alegria e confiança, e a certeza de que vamos nos encontrar e vibrar pelo nome e glória do Senhor. Que assim seja. E aos irmãos pedimos que coloquem um copo com água sobre a mesa, para que durante a palestra a espiritualidade possa fluidificar esta água. E esses fluidos salutares venham trazer a todos todas as energias necessárias de harmonia, serenidade e tranquilidade, para que possamos assim nos fortalecer com muita paz, muita serenidade. Boa tarde, meus irmãos, do Despertar da Consciência. É com alegria que retornamos a nos conversarmos, a estarmos nos vendo. É um momento ímpar em que a vida nos oportuniza a estabelecer relações mais precisas, confirmando nessas relações a nossa afeição, nossa amizade e afeição. É com alegria que trazemos aqui o abraço do Centro Espírita Fonte de Luz, representando essa entidade na cidade de Afogados. Nossos vizinhos, somos vizinhos. Então, nesse momento, que é muito particular, nós parabenizamos a casa pela intensidade que faz o seu trabalho de divulgação doutrinária. Então, é dentro desse aspecto que nos colocamos como voluntários, como trabalhador também do despertar. Então, é uma alegria muito grande. Hoje vamos discorrer um pouco sobre o tema do Evangelho, do capítulo Sede Perfeito, capítulo 27, especificamente o item 11, que trata do cuidar do corpo e do espírito. Veja que coisa interessante.
Cuidar do corpo e do espírito é um desafio para o espírito quando está no corpo. Haja visto todas as ofertas que nos são feitas pela própria natureza, pelo próprio estágio em estando na Terra. Então, ganhar um corpo, para o espírito, ganhar um corpo não é simplesmente ter uma condição de satisfazer as paixões, de deleitar-se naquilo que a vida oferece, porque a vida oferece muito, claro, faz parte da natureza do espírito na Terra, usufruir de tudo aquilo que lhe é oferecido, porém, como estamos subordinados à lei de causa e efeito, precisamos adentrar ao Evangelho de Jesus com mais profundidade e no conhecimento espírita que Kardec nos oportuniza, nos traz para quê? Para que surge o Espiritismo? Para justamente nos dar base, nos dar norte, justamente na nossa relação. A nossa relação que está nos princípios do Espiritismo, a relação do Espírito com o mundo, com a vida na Terra, com a relação do homem com o mundo espiritual. Então, nós vivemos uma dualidade, enquanto alma ocupando o corpo, enquanto espírito nessa experiência. Então, quando Kardec organiza o seu livro, a sua obra, ele conta com a colaboração do espírito Georges, que traz justamente esse item. Né? E justamente nesse item, Georges vai nos esclarecer da necessidade, né, de cuidarmos do corpo. Né? Então, ele faz uma pergunta muito curiosa. A perfeição moral consiste na maceração do corpo físico? E aí vamos fazer um caminho. O que seria essa maceração do corpo físico? Nós temos vaidades diversas, né? Ou seja, desejos diversos de nos colocar no mundo. Então, muitos de nós transformamos o nosso corpo, alteramos a nossa matéria para atender ao desejo. Por exemplo, nós alteramos a nossa matéria quando excedemos, né, na transformação ou capacitação do nosso corpo para atender determinadas necessidades, inclusive, né? Enfim, exageramos. Essa maceração é um exagero, é o que se poderia dizer que é um exagero, né? E também vamos lembrar que aí também a história do cristianismo nos leva a uma época em que castigar o corpo significava purificar a alma. Já entendíamos alma, claro. Aí já está o entendimento de que somos almas. Mas tínhamos como instrumento de purificação o castigo do corpo. Então, o pecado era do corpo. Se uma pessoa tinha um corpo bonito, ela era vista como alguém tendenciosamente ao pecado, principalmente a mulher. O homem vai pelo mesmo caminho, quando se envaidece e se estrutura no sentido de chamar atenção, como se apenas animais fôssemos, porque os animais têm seus meios de atração para as fêmeas. Mas nós, enquanto espírito, precisamos ter um outro olhar nesse sentido. Precisamos estar bem fisicamente, precisamos estar belo, bem vestido, precisamos estar, digamos, apresentável, não é assim que a gente fala? Mas isso não significa termos que chegarmos a uma transformação a ponto de machucarmos o nosso corpo. E nesta maceração,
nós vamos estar causando danos não só físicos, que vêm como impeditivos para que o espírito possa utilizar-se do seu corpo para cumprir suas tarefas, ou seja, seguir o caminho, né, no trabalho, nas realizações que precisa, mas também estaremos degradando o nosso campo moral. Então, a maceração do corpo, ela tem uma implicação gravíssima, porque poderá isso ocorrer de maneira sutil no nosso âmbito íntimo, portanto, não estaremos tendo testemunhas aparentes, mas estaremos causando um dano muito grave. E isso nós sabemos que a humanidade é muito, digamos assim, sábia, né? A criatividade é muito grande. Então precisamos atentar para o detalhe de que podemos fazer várias coisas em nome da vaidade, em nome do capricho, em nome do querer estar diante do outro apenas na aparência ou mais aparência, né? Então, essa pergunta de George vem como uma oportunidade de reflexão, porque a maceração do corpo vem até os dias de hoje. Quando nós tomamos substâncias para alterar o nosso corpo, por exemplo, para atender determinado desejo, quando alteramos o corpo do outro com o intuito de atender à vaidade dele, daquele, e atendendo a nosso desejo de enriquecer através desse tipo de trabalho. Então veja, é um caminho perigoso, muito perigoso. E isto vai desaguar em determinado ponto da nossa vida na Terra ou no mundo espiritual. Porque nós levamos para nossa vida espiritual, no retorno ao mundo espiritual, levamos mazelas, levamos queixumes, levamos arrependimentos, etc. Isto quando não acontece o arrependimento aqui mesmo. Como temos conhecimento de muitos que, para cantar, usou ou usa de substâncias que alteram o comportamento para a resistência do corpo, numa exaustão ao uso do corpo, da voz, por exemplo, e do corpo, resistindo a horas e horas de shows, né? Como nós resistimos a horas e horas de prazer numa festa, usando de substâncias que alteram a resistência do corpo, como também gravemente, e isso está sendo trabalhado pela saúde, né? E deverá se agravar muito mais em termos de ação, que é atender, ou melhor, a oprimir ou combater, né, o uso de substâncias que alteram o sono para aqueles que querem trabalhar mais horas ou ter uma produção para ter. Então veja, nas coisas aparentemente simples ou necessárias para muitos, está aí a maceração do corpo. Sem falar daquilo que possamos entender como, no ontem, a fé que tínhamos que travar macerando o corpo, nos agredindo fisicamente, nos punindo fisicamente. E há também uma punição que precisamos chamar a atenção. A punição psicológica. Quantos de nós nos submetemos a punições psicológicas para atender várias coisas, várias, até atender a própria religião, o segmento religioso escolhido. Precisamos alterar o nosso comportamento psíquico, a nossa atitude, para atender às paixões religiosas, por exemplo. Não falo só de outros, eu falo de nós espíritas também, né?
Então precisamos estar atentos à linha do meio, né? A linha do meio entre o bem e o mal. E vamos também trazer agora Hamed, Espírito na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes, um livro muito interessante, que ele faz uma relação com o próprio Evangelho, ele destaca este item, este capítulo e item, no capítulo 27, item 11, ele vai intitular o seu texto de extensão da alma. Interessante. Quando ele faz isso, ele nos leva a refletir justamente um trecho do capítulo 27, né? Que está em destaque, me permita ler, está em destaque no Evangelho, da seguinte letra: Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento próprio, natureza, da natureza, e desconhecer a lei de Deus. Então precisamos cuidar do corpo dentro daquilo que está posto na lei de Deus, né? Está posto justamente na natureza da nossa convivência. E ele destaca que o corpo é moldado pelo pensamento. E de quem é o pensamento? Quem produz o pensamento? O Espírito, que é o comandante. É o que rege o corpo espiritual e o corpo físico. Então, se nós maceramos o corpo físico, maceraremos também, né, o corpo espiritual, que é o nosso arquivo, né? E isso ficará registrado. Todo dano causado ao corpo físico ficará registrado. Todo dano causado ao campo psíquico, ao campo mental, ficará registrado. Então ele diz que a densificação, né, a densificação que nós entendemos o corpo físico, o corpo dentro, ele é fruto do pensamento. Mas aí está uma coisa interessante. Quando ele diz isso, ele chama atenção. Obras e crenças mais íntimas. Obras e crenças mais íntimas, né? Então, o corpo é a parte materializada do espírito. Então, ele não é algo lá, separado. Não. Ele é uma extensão da alma. Então, para que a alma possa fazer a sua tarefa, cumprir a sua tarefa na Terra, ela precisa do corpo. É lei e isso está em Kardec. Não alcançaremos o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo está, para nós, está na carne novamente, né? Então, observando que temos uma oportunidade de não repetir o que fizemos ontem, macerando nosso corpo, hoje precisamos cuidar dele devidamente, para que seja um grande instrumento para a extensão da nossa tarefa na Terra. Porque recebemos uma condição para estar na Terra, um tempo para estar na Terra, e deveríamos cumprir esse tempo, nem antecipá-lo, nem precisar de um acréscimo por aquilo que ficou para trás. Então vejamos como é profunda essa questão. Então ele vai dizer que o corpo é a extensão da própria alma, parte materializada para atender às necessidades físicas. Então vejamos, dentro dessa proposição, o que deveríamos fazer para nos conservarmos com mais condição para atender às demandas do espírito, ou de nós espíritos. O que deveríamos fazer? O que deveríamos fazer? Buscar uma harmonia dentro da relação.
O que significa isso? Olharmos para os desejos que nos chegam, aquilo que nos é ofertado, porque vivemos num mundo de liberdade. Ainda que com maior pressão exista nos regimes políticos que a alma reencarne, precisamos entender de que no íntimo estamos nós. Então, o meu corpo vai trazer toda a intimidade de realidade desta encarnação para mim. Então, beleza, forma, capacidade motora, capacidade intelectual, o que nós chamamos de defeitos, equivocadamente, eles são instrumentos para nosso crescimento. Tudo isso precisa ser considerado, porque no passado, não muito distante, se eliminavam os seres que nasciam com defeitos. E ainda temos isso nas nossas algumas tribos indígenas. Ainda existe. Muito pouco, mas ainda existe. Mas silenciosamente existe também entre nós outros quando temos, digamos assim, um momento em que desejamos um filho e desenhamos esse filho, né? E da natureza é mais difícil você moldar, mas quando queremos adotar uma pessoa, nós estabelecemos condições. Não quero com isso, não quero com aquilo, não quero com aquilo outro. Então, nós estamos estabelecendo formas e formatos. E os nossos formatos, quando não desejamos eles, não é? Por exemplo, formatos de beleza que não desejamos, ou aquele que queremos superar e alteramos. Então, tudo isso são ofertas, são oportunidades quando o espírito mergulha. É como se mergulhássemos, nascer de novo, é como se mergulhássemos no mar ou nas águas, em que não conhecemos o profundo dessas águas. E ao mergulhar, abrimos os olhos embaixo d'água e enxergamos coisas, formas. E o que seria? E o que será? E vamos ver. Então, quando vemos uma realidade, ela pode ser agradável ou não. Quando não é agradável, como é que nos comportamos? Como é que agimos? Então, observe quanto é criterioso nascer de novo. Quanto é criterioso estar no mundo. E a gente lembra outra parte do Evangelho, que é estar no mundo. É um título do Evangelho. É um desafio termos que fazer esse olhar. Então, esse olhar vai ser feito por todos, indistintamente? Ainda não. Por isso precisamos de uma orientação. Por isso precisamos de oportunidades diversas, seja pela religião, pela educação formal, né? A educação como um todo, né? A educação do espírito, que é o que Kardec propõe. A educação do espírito. E isso me faz lembrar Eurípides Barçanufo, que foi orientado por Maria de Nazaré, à sua época, em uma das aparições de Maria de Nazaré para ele, quando ela orienta que ele altere o currículo da sua escola, da escola a qual ele estava transformando naquele momento em que se tornara espírita. E com as habilidades que aflorou, né, ele já trazia essas habilidades afloraram, e Maria de Nazaré, então, surge para ele como orientadora e pede que faça, coloque no currículo da escola as orientações do Espiritismo. Então, o Espiritismo não vem como algo melhor do que tudo, mas vem como algo muito importante para nós, porque abre cortinas dessas coisas, desses assuntos. Então, precisamos olhar para o mundo
com um olhar de critérios muito sérios, porque esses critérios irão nortear a nossa felicidade. A nossa felicidade. Eu não falo como alguém que vem desde sempre num caminho favorável. Não, como todos nós, né? Trilhei caminhos que me foram árduos, mas o importante é que a gente possa trazer tudo isso como experiência, porque na próxima encarnação não cabe mais. Como não cabe mais nesta também, né? Uma vez aprendido, pronto. Não nos tornaremos mestres, mas, ou pelo menos mestres de si mesmo, e não dos outros. Mas primeiro mestres de si mesmo. É isso que importa. Então, precisamos olhar para a oferta que nos chega. E o mundo hoje, mais que antes, oferece muito mais. E nós temos isso como uma realidade nos dias de hoje, haja visto o quanto estamos discutindo a vida. Justamente pelas novidades que ela nos oferece e que vamos vendo que precisamos transformar. Mas para muitos, a pergunta vem: transformar o quê? Se eu tenho que abdicar, se eu tenho que abrir mão do desejo. Veja o quanto será difícil, o quanto é difícil, para muitos, abrir mão da vaidade do corpo, da aparência. Que ainda nos comportamos como os homens de ontem, que o Cristo fez referências. Né? Quando nossos irmãos faziam culto externo, nós continuamos fazendo isso, ainda estando muitas vezes dentro do templo espírita. Fazemos um culto externo como, Ricardo? Quando damos mais atenção ao corpo do que à própria alma. Quando fazemos questão de termos uma aparência exuberante, uma aparência brilhante, até na fala, até na exposição doutrinária, estamos fazendo um culto externo, enquanto a simplicidade nos convida a sermos simples em todo momento. E aí a gente vai lembrar de quem? Do nosso Cisco, do Francisco Cândido Xavier, que nos ensinou, que nos trouxe chavões importantes das suas falas simples, para que a gente possa refletir a simplicidade. O quanto é importante ser simples para que o corpo possa responder àquilo que a alma pede, que é a continuidade das nossas tarefas de maneira eficaz e eficiente. Eficaz e eficiente. Então, não seremos nem eficazes nem eficientes se dermos atenção prioritariamente às paixões. Então, também ele nos traz uma matéria a olhar por esse ângulo de que o corpo é uma extensão da alma e do que Georges traz no Evangelho quando ele indaga sobre a perfeição, porque o título do capítulo é Sede Perfeitos. Então, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Essa perfeição, claro, é relativa. Mas ela traz para nós um desafio muito grande, porque precisamos nos aproximar, porque o modelo oferecido é o Pai. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Então, é um desafio aproximarmos do Pai. Né? Pois o Cristo, o nosso Cristo Jesus, ele está bem próximo do Pai. E é o nosso guia, meu Deus. Viveu no mundo, ficou pouco tempo. Por que será que ele ficou pouco tempo? Por que será que ele resistiu tanto e foi tão mal visto e tão maltratado? Precisava que maltratássemos ele a tal ponto, né? Quando ele pergunta: por que me maltrata? Pergunta um soldado na sua via cruz. Por que me maltrata? Tipo assim, o que foi que eu te fiz? Como ele pergunta a Paulo.
Por que me persegues? Então, que sentimento está em nós que nós externamos com tanta agressão, ao ponto de agredirmos o nosso corpo? Quando nos convertemos, como muitos se converteram ao cristianismo, mas começaram a macerar o seu corpo por achar que o corpo tinha culpa disso, de quem era a culpa, em verdade, senão do espírito, que é quem pensa. O corpo obedece, o corpo obedece. Todo movimento que o corpo faz, ele atende a um comando do psiquismo, que é o espírito. Onde está o espírito? No comando. Então, meus irmãos, a gente vai ficando por aqui com uma vontade muito grande de continuar falando, para atender justamente ao conhecimento, à vontade de externar e buscar e ouvir também, porque quando a gente fala, a gente ouve também. E ouve também deles, dos nossos amigos espirituais. Então, eu encerro com muita alegria, desejando que a gente possa discutir muito mais sobre esses temas. Eles estão no Evangelho, no nosso livro grande, né? Ou o grande livro, né, de nossas transformações. Agradecemos a Francisco, do Espírito Santo, né, por atender a solicitação espiritual do Espírito Romério para trabalhar esse tema, como muitos outros, na sua obra Renovando Atitudes. Então, precisamos olhar as nossas atitudes, não como algo que a gente se recrimine, mas que se observe e que tenha uma atitude séria para a transformação. Não é fácil. A transformação, sabemos disso, né? Nós somos sábios dessa realidade, mas vale muito o esforço, né? O verdadeiro espírito é aquele que se empenha para diminuir a intensidade das mazelas. Esta é a meta. Diminuir ou extirpar as mazelas que fomos juntando ano após ano, encarnação após encarnação. Então, o nosso momento agora é de libertação da alma. Que possamos fazer isso, mas com suavidade, sem agressividade, nem íntima, nem interna, nem externa. Mas que olhemos o quanto é necessário mudar o interno para que o externo, quando externarmos as nossas sabedorias, a gente faça isso com muito carinho e com muito amor. Eu quero deixar aqui os jardins, os grandes jardins do Senhor, uma flor para cada um que possa ouvir-nos nesta tarde. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão Ricardo Pereira pelas tão sábias palavras que trouxe durante a palestra da tarde de hoje. E aí, durante a palestra e o texto, eu achei muito importante uma colocação, onde é feito que o corpo e alma, unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Então, para a lei divina, não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais, cuidemos do nosso corpo e o aceitemos. Ele é o instrumento divino que Deus nos cede para que possamos aprender a amar cada vez mais. Então, da mesma forma que precisamos cuidar do nosso espírito, também precisamos cuidar do nosso corpo, porque um necessita do outro. E os dois unidos, aprendemos a amar cada vez mais.
Agradecemos imensamente por esse momento de reflexão. E agora vamos à prece final, para que agradecemos a Deus todas as bênçãos que Ele tem feito por nós. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, Espíritos de luz, trabalhadores da nossa casa, ao nosso mentor Abdu, que vela por todos nós, te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade. Que vós possa derramar sobre nós todas as energias necessárias para o nosso fortalecimento, o nosso equilíbrio, que tenhamos serenidade, tranquilidade, calma e perseverança, que não nos falte a esperança, pois Deus, acima de todas as coisas, está também velando por nós. E agradecido somos pela misericórdia que vós tem feito por todos nós. Que assim seja.